Hoje eu quero falar para você sobre um tema que tem queimado meu coração. O pastor André pregou sobre ele também. E o tema é viver em crise ou estar em uma crise. Essa mensagem foi ministrada lá em Orlando também. Hoje eu vou ministrar ela aqui para vocês. Não exatamente do jeito que foi ministrado lá, mas muito daquilo que foi falado lá eu quero falar para vocês aqui. E crise, irmãos, é algo que basta você ser humano para poder passar por ela, né? Deixa eu ver se tem algum ser humano aqui. Deixa eu ver. Tem algum ser humano aqui? Gente, carne e osso. Deixa eu ver. Pega aí. Dá uma beliscadazinha em você assim, ó. Talvez aquela pessoa que está pertinho de você, que você acha que ela tem cara de anjo. Você fala, ela só tem cara. Ela é gente igual a mim, a você. E se der uma beliscada, vai doer. Se arrochar um pouquinho, ela vai dizer que está passando um problema. Né? Que normalmente a gente fala, ei, irmão, está tudo bem? E a gente fala, está tudo bem. E a gente tem que ter, obviamente, sabedoria para a gente entender para quem a gente vai abrir o coração. Eu tenho falado muito isso para os alunos do Carisma. Quem é carismático aí? Deixa eu ver. Então, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Sobre a humanidade de Jesus, a nossa humanidade, sobre essas questões da alma e com quem a gente pode abrir o nosso coração ou não. Mas, bem verdade, irmãos, que 99% das pessoas passam algum tipo de crise. E são várias naturezas. Alguns estão com crise financeira, outros estão com crise na área de saúde mental, outros estão com crise conjugal, alguns estão com crise na educação dos filhos, outros estão com crise com relação, o ano está acabando e vai começar o ano e a pessoa nem viveu o que queria desse ano e muito menos sabe o que vai viver no ano que vem. Outros estão com crise com relação à sua situação, se permanece na América, se volta para o Brasil, é uma crise de questões documentárias. Eu quero declarar que em 2025 vai ser o ano de Deus abençoar a sua situação, Deus vai abençoar a sua vida imigratória, Deus vai te dar uma condição, um status, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer algo para você, porque Ele é um Deus do impossível, e se for para mudar uma lei, Ele muda a lei, amém? Mas nessa fase de ano, irmãos, algumas pessoas começam a avaliar como é que foi o ano. Aí a pessoa pode entrar em crise também, porque talvez tudo aquilo que ela queria viver, ela não conseguiu. Tudo aquilo que ela orou, nem tudo Deus respondeu. Ou não foi do jeito que ela esperava. Então, mesmo sendo espirituais que nós somos, filhos de Deus, nós passamos por crise também. Sim ou não? Mesmo a gente dando aquele sorriso bem educado e falando, ei, irmão, paz, Senhor, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes não está, não. Às vezes só não pode estar falando publicamente que está bem, que não está bem. Às vezes você tem que selecionar muito bem para quem você vai falar que não está bem. Mas nós temos algo em comum. Todos nós estamos, pelo menos, suscetíveis, sujeitos a passar por crise. Agora, uma coisa, irmãos, é você viver em crise. Outra coisa é você estar em uma crise. Dá para perceber a diferença só com a gramática? Viver em crise, irmãos, fala de uma condição de continuidade. Viver em crise fala de um modo de vida. Viver em crise, irmãos, fala de um estado contínuo. Um exemplo simples é que tem pessoas, por exemplo, que elas estão doentes. E tem outros que vivem doentes. Tem pessoas que estão num dia triste. Tem outras pessoas que vivem em depressão. Então, na gramática é pouca a diferença da sentença, mas no dia a dia faz uma diferença profunda. Quando a crise, irmãos, que a pessoa deveria olhar como um estado transitório, momentâneo, quando aquela crise ela se torna o centro da atenção da pessoa. Quando a crise, que era para ser só uma fase na vida da pessoa, quando aquela crise se torna a razão de viver da pessoa, isso começa a mexer na identidade da pessoa. Isso começa a mexer na capacidade de tomada de decisão sábia dessa pessoa. Quando aquilo que era transitório vira o centro,
quando a pessoa, irmãos, ela começa a perder a esperança, sabe o brilho no olhar? Você vai conversar com alguém, irmãos, e aquela pessoa já não tem um brilho no olhar. Para mim, eu sempre falei isso, como pastor e como professor, uma das coisas que mais me angustia é quando eu vou conversar com alguém, eu não vejo brilho no olhar da pessoa. A pessoa, ela está até respirando, mas ela não está vivendo, ela está vegetando. Sabe aquelas pessoas vegetando em cima de uma cama? Muitas pessoas vegetam assim, de forma ambulante. Elas estão respirando, elas estão andando, mas ela não tem mais o brilho no olhar, Valdir. Por quê? Porque talvez aquilo que era para ser transitório na vida dela virou o centro das atenções, virou o foco do pensamento. E isso vai apagando a esperança. A pessoa não consegue mais enxergar, irmãos, outra coisa na frente dela a não ser aquela crise, aquele problema, aquela dificuldade. A pessoa acha que o mundo dela se resume naquela crise. E isso vai ocupando a mente da pessoa 24/7. Aquilo vai ocupando a mente da pessoa 24 horas, 7 dias por semana. O tempo da pessoa é consumido, a dor, a angústia. E isso vai virando um ciclo na vida da pessoa, irmãos. Existem pessoas aqui, infelizmente, que elas estão nesse ciclo da dor, da angústia, da insônia, da paralisia espiritual, da paralisia emocional, da visão conturbada, que ela não consegue ver um palmo na sua frente de uma possibilidade de cura, de restauração, de esperança, de mudança. E a pessoa está nesse ciclo de abatimento, de tristeza, de depressão, de ansiedade, de incapacidade de enxergar soluções. A pessoa está envolvida completamente nesse ciclo de crise, alguns há 1 mês, outros há 1 ano, outros há 5 anos, outros há 10 anos, outros estão nessa crise há 15 anos, e talvez ela não acredite mais que a vida possa ser transformada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro para você, que o Deus que acaba com a crise, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que traz esperança de volta, o Deus que traz o brilho no olhar de volta, o Deus do impossível, vai quebrar esse ciclo em nome de Jesus. A falta de perspectiva, a falta de crença no Deus que é o Todo-Poderoso. A pessoa talvez ela não aguenta mais pedir conselho sobre o assunto. A pessoa talvez ela está cansada de lutar contra essa crise. A pessoa talvez não acredita mais nem que vale a pena orar sobre esse assunto, porque a crise, ao invés de ser uma estação, virou um ciclo. E é um problema quando você deixa a crise, que era só uma fase, se transformar num ciclo. É um problema. Porque nós somos humanos, irmãos, nós podemos passar por crise, mas o nome é passar por crise e não permanecer na crise. Não é vergonhoso estar em crise, é problemático permanecer na crise. Você não é essa crise, querido. Você acredita no que eu estou falando? Porque o ciclo, ele é tão maléfico, ele apaga tanto a nossa energia, ele rouba o nosso sono, ele produz angústia na alma, que tira a nossa paz, ele perturba a nossa mente, que a gente começa a acreditar que nós somos e a nossa vida é isso. Mas Deus não escreveu isso para nós, irmãos. Os pensamentos de Deus não são esses. O caminho do Senhor para mim e para você não é esse. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais elevados, irmãos. Deus tem um futuro e uma esperança para mim e para você. Você não é isso. Você não é essa crise. A sua vida não se resume a isso, irmãos. Deus vai quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Agora, quando a gente está tão envolvido na crise, quando a gente está tão acostumado com um ciclo de crise, irmãos, até quando Deus começa a trazer libertação, a gente não reage, a gente não acredita. A história do povo lá em Números, capítulo 14, versículo 1, vai contar a história do povo que estava sendo liberto lá no Êxodo, pela liderança de Moisés. E o povo, mesmo em meio a um processo de libertação, olha o que diz Números, capítulo 14, versículo 1 em diante. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e
toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E uns diziam aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ei, irmãos, qual é o cenário dessa passagem aqui de Números 14? O povo que passou 400 anos, irmãos, de escravidão, de exploração, sem poder ter liberdade de ir e vir, de cultuar, de celebrar as suas festas, adorar ao seu Deus. Agora eles estão em processo de êxodo, de libertação. Só que eles ficaram tanto tempo, irmãos, acreditando que a vida deles era a crise, que eles estavam diante da oportunidade de serem livres, mas eles queriam voltar para o Egito, cara. Na primeira oportunidade, eles murmuraram. Quando a pessoa ela está tão envolvida no estilo de vida do ciclo da crise, irmãos, mesmo em meio à oportunidade de Deus mudar a vida dela, a pessoa acha que a vida dela é a crise. E ela fala: não, eu acho que era melhor eu ter ficado no Egito, ou então é melhor eu morrer mesmo aqui nesse deserto. Ou seja, cadê a esperança, irmãos? O Deus que mandou as 10 pragas, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez tantos milagres. Não, mas o que está na mente dela não, mas a minha vida é a crise mesmo. Lá pelo menos eu tinha cebola, cara, para comer. Entendeu? Não, querida, a minha vida e a sua vida não é a crise. Você pode ter uma crise, mas você vai passar por essa crise, amém? Não, você não vai ficar 2024, você não vai, irmãos, levar essa crise para o seu ano 2025. Agora você precisa lutar, irmão. Você não pode jogar a toalha, você não pode, irmãos, chutar o balde, você não pode, irmãos, se entregar, você precisa resistir e não desistir. A crise, ela é real, mas ela é transitória. Nós não somos, irmãos, alienados, não, nós reconhecemos a situação desafiadora, nós reconhecemos o problema, nós conseguimos perceber a gravidade da crise, mas nós não focamos os nossos olhos na crise. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3 diz que nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em meio à crise, seja ela pequena, seja ela grande, seja a crise de um mês, de um ano, de 2 anos, ou 10 anos, 20 anos, os nossos olhos não podem estar fixos na crise. Os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. É nele que nós precisamos focar nossa atenção. Se focarmos nossos olhos na crise, nós vamos ficar lambendo as nossas feridas, nós vamos ficar angustiados, nós vamos nos acostumar com a dor, com a falta de brilho no olhar, com a paralisia espiritual e emocional. O nosso coração precisa estar firmado em Deus em meio à adversidade. Se nós entendermos que estamos passando por um momento crítico, nós precisamos entender que essa situação, de alguma forma, irmãos, de alguma forma, é uma oportunidade de Deus para nós crescermos. E como seria maravilhoso se eu pudesse evitar que os meus filhos caíssem, ralassem o joelho, sangrassem, tivessem uma doença. Como seria maravilhoso se a gente conseguisse evitar, irmãos, o sofrimento, a doença, os acidentes. Mas é bem verdade, irmãos, que nós não podemos pregar sobre isso, porque isso não é verdade. É uma ilusão. Venha, e Jesus vai solucionar todos os teus problemas, e você não vai ter mais nenhum problema. Ei, pelo amor de Deus, que Bíblia é essa, irmãos? Não existe isso, irmãos. Isso é ilusão, irmão, e quem ilude é Satanás. Jesus, ele não nos ilude, ele gera desilusão em nós, ou seja, ele tira a ilusão que o mundo colocou dentro de nós, ou nós mesmos plantamos dentro de nós. A vida perfeita é quando eu não tiver problema. Não, irmão, a vida perfeita é quando você souber lidar com os problemas. Sabe um livro que as pessoas gostam de pular na Bíblia? É o livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó? Nossa, fala livro de Jó, as pessoas falam: está amarrado. Ainda bem que é no Antigo Testamento.
Meu Deus, eu só leio o novo. Meu Deus, se você só lê o novo, você está perdendo muita coisa maravilhosa. Vamos ler alguns versículos de Jó? Vocês têm coragem? Hã? Pode ler? Vamos ler. Agora é a hora, hein? Não está indo embora não, né, Giovanni? Só porque eu falei que veio ler Jó. Tem algumas pessoas saindo já, irmãos. É porque saiu um outro casal ali. Oh, meu Deus. Brincadeira. Vamos lá, Jó, capítulo 1. Vou ler alguns versículos, vou pulando outros e depois vou lá para o último versículo, tá bom? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E aí depois vai falar sobre a rotina dos filhos dele, que uns visitavam os outros e convidavam, tinham 7 filhos, 3 filhas, um fazia um banquete, talvez no final de semana, e chamava eles, aí eles tinham uma vida onde os filhos tinham comunhão e convidavam uns para a casa dos outros, até que chegou um dia, no versículo 6, versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Capiroto. Apareceu também entre eles diante do Senhor. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu Deus, dá uma pausa aqui. Qual o conceito de Deus sobre o cara? Qual era o conceito de Deus sobre Jó, irmãos? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nos versículos anteriores vai falar que depois que tinha uns banquetes com a família, com os filhos, ele ainda consagrava ao Senhor e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Era um homem que buscava a Deus, que adorava o Senhor, que oferecia sacrifício e desviava do mal. Qual o conceito de Deus, irmãos, sobre mim e sobre você? Porque aqui nós vamos perceber que Jó começa a entrar num momento de crise terrível na vida dele. Jó entra num momento de crise terrível, que eu não desejo para mim, para você, para ninguém. E é por isso que a gente tem assim, uma repulsa ao livro de Jó, né? Porque a gente não quer, irmão. A gente quer ler coisa boa, entendeu? Então, até chegar lá no capítulo 42, irmão, é brabo. Olha o que acontece aqui, a partir do versículo 9. Vamos lá? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Verso 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu depressa da presença de Deus. O que acontece? Satanás chega para Deus e fala: ei, você está dizendo que ele é justo, que ele é íntegro, que ele é temente, que ele se desvia do mal? Eu vou te falar. Sabe por que ele é assim? É porque ele é abençoado materialmente. Você abençoou as obras da mão dele. Deixa eu tocar nas finanças dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Deixa eu mexer, deixa eu trazer uma crise financeira para ele, para ver se ele vai ser ainda esse servo bom e fiel. Percebe, irmãos, que a crise na vida de Jó não tem só a ver com Jó.
tem a ver com a realidade no reino do Espírito de um diálogo entre Deus e Satanás. Perceba que o que está acontecendo, talvez na sua vida, não tenha a ver só com você, irmãos. É uma realidade muito maior. A história vai contar que Jó, ele perde todos os seus bois, todos os seus jumentos, todos os seus camelos. E depois ainda ele vai e perde todos os seus filhos. Porque vem um vento e cai sobre o estabelecimento onde todos os seus filhos estão reunidos. E em um dia só, todos os seus filhos morrem, todos os seus bens morrem. E Jó... O que acontece com Jó, irmãos? Calma aí, daqui a pouco. Versículo, vamos aqui? Versículo 20, vamos lá? Versículo 20. Então, vamos lá. Se levantou, qual foi a reação de Jó, irmãos? Rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, a reação de Jó, ela nos confronta. Porque Jó, ele tinha tudo para murmurar, humanamente falando, sim ou não? O cara perdeu todos os bois, todos os jumentos, todos os camelos. O cara era o homem mais rico de todo o Oriente, ele quebra, ele entra em falência do dia para a noite. E fora isso, ele perde todos os seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. E o que me chama muita atenção, irmãos, é que em nenhum momento Jó, ele faz de conta que não está sentindo nada. Não, ele rasga as suas vestes. Um judeu só fazia isso, irmãos, em caso de tragédia. Algo terrível. Um motivo assustador. Desesperador. Ele rasga as suas vestes. Raspa a sua cabeça. Ele se joga com o rosto em terra. Ou seja, ele chora, irmãos. Ele deve ter gritado, ele deve ter chorado, ele deve ter botado a cara no pó. Mas a dor, irmãos, a humanidade, o desespero, o sentir a pressão, irmãos, o sentir a perda, toda aquela situação trágica, irmãos, que ele sente, ele rasga as suas vestes, irmãos, não fez com que ele blasfemasse contra Deus. Sabe por quê? Porque o objetivo de Satanás, irmãos, na minha e na sua vida, diante das crises, são dois, simples. É fazer, primeiro, você questionar quem é Deus. E depois, a quem é você. Porque o Satanás, ele vai querer que você ache que Deus é injusto, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus não é bom, que Deus não é pai, que Deus não ama, que Deus não está vendo, que Deus não é correto. E aí o que ele faz? Faz você desacreditar da natureza de quem é Deus para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar. A palavra aqui no original é curse, é amaldiçoar Deus, irmãos. É deturpar a imagem de Deus, ou seja, é acabar com a minha e com a sua fé. É destruir o meu e o seu relacionamento com Deus, irmãos. O objetivo do diabo não é tirar a minha e a sua riqueza, é destruir o meu e o seu relacionamento com Deus. Você está comigo? Você está entendendo, irmãos? Que o final, o objetivo da crise não é roubar só o que é nosso material, não é só tirar aquilo que as pessoas que nós mais amamos. Não, o objetivo dele primeiro, irmãos, é destruir o nosso relacionamento, a nossa fé em Deus. Segundo, ele vai querer destruir a nossa imagem para nós mesmos. Ele vai querer fazer com que a gente desacredite de quem nós somos em Deus. E aí a ideia de Satanás é levar eu e a você primeiro a blasfemar contra Deus e depois olhar para nós e falar, cara, eu estou passando por isso é porque eu não presto.
eu não sou bom, eu não sou amado, eu mereço tudo isso mesmo, eu não tenho valor, eu sou mesmo mal acabado, eu não sou digno do amor de Deus, do cuidado de Deus, das bênçãos de Deus, o problema sou eu. Só que aí tem mais um pouco do diálogo de Satanás com Deus. Vamos lá? Versículo 2 do capítulo 2. Vamos continuar. Capítulo 2 até o versículo 2 e 3. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Satanás se apresentou diante do Senhor de novo. Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Embora me incitaste contra ele para o consumir sem... Cara, isso aqui é muito forte. Pega esse detalhe final do versículo 3. Sem o quê? A primeira coisa, irmãos, quando a gente está em crise, que a gente quer procurar, sabe o que é? É a causa. Quem pecou? Quem é o culpado? De quem é a culpa? Qual é a causa de eu estar passando isso? Olha o que Deus fala. Deus olha, irmãos, para Satanás e diz: ó, está vendo lá meu servo Jó? Meu garoto. Perdeu o boi, perdeu o jumento, perdeu o camelo, perdeu tudo, perdeu os filhos. E o meu conceito sobre ele não mudou. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu preciso aprender com Jó. O conceito de Deus sobre Jó não mudou depois de uma grande tragédia, irmãos. Ele está no meio do furacão, ele está no meio, talvez, da maior crise existencial, da maior crise financeira, maior crise familiar que ele passou na história dele. E o conceito de Deus sobre ele não mudou. Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que ser esse tipo de crente. O conceito de Deus por nós, sobre nós, não pode mudar em meio à crise, irmãos. Deixa eu falar como pai e pastor para você, irmãos. Nós vemos uma geração de crente fuleiragem demais, irmão. Crente Nutella. Crente que não aguenta pancada. Que qualquer briguinha na igreja manda um WhatsApp para o pastor. Não sou mais da Lagoinha. Estou saindo da Lagoinha. Não sou mais... Meu irmão, pelo amor de Deus, ei. O conceito de Deus sobre você, cara. Você tem que prezar por isso. Qual o conceito de Deus, irmãos, por nós, irmãos? Sobre nós, irmãos. Nós precisamos, irmãos, tomar vergonha na cara e ser crente de verdade. E Jó não tinha o Espírito Santo. E eu e você temos, cara. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de mim e de você, o Paráclitos, o grande ajudador, o grande auxiliador. Ei, a probabilidade de Deus não mudar o conceito sobre mim e sobre você é muito maior do que sobre Jó. Irmãos, em nome de Jesus, você pode passar por crise, mas não joga a toalha. Não, irmão, você pode estar no meio de uma crise, talvez a pior da sua história. Ei, mas você não vai desistir, você não vai acabar 2024 lambendo as suas feridas, se entregando, retrocedendo, desistindo. Você não vai parar. A crise não vai te derrotar. A crise não vai fazer você paralisar e nem retroceder. O conceito de Deus ao seu respeito não vai mudar, irmão. Porque nós somos crente. Nós cremos na Bíblia, irmão. Nós temos o Espírito Santo, irmãos. Salmo 30, versículo 5, olha o que diz: o choro pode o quê? Durar uma noite, irmão. Mas a alegria vem pela manhã. Ei, a crise ela tem prazo de validade, cara. A crise ela tem prazo de validade. A dor tem prazo de validade. Ela não vai te matar. Ela não vai me destruir. Mas pastor, o que eu faço, pastor?
Eu quero encontrar um culpado pelo que eu estou passando. Irmãos, não tinha culpado na história de Jó. Não tinha culpado. Em meio à crise, irmãos, se você ficar gastando sua energia procurando um culpado, irmão, você se acaba na crise. Você tem que gastar sua energia procurando a solução de como sair da crise. A crise vai querer matar a gente, irmão. Ansiedade, depressão, angústia, dor no peito, insônia. A crise vai querer tirar o brilho do nosso olhar. Mas se a gente gastar a nossa energia procurando de quem é a culpa, é igual aquele cego que os discípulos olham. Mas por que ele está cego, mestre? Ele falou, será que é porque ele pecou ou os pais pecaram? E Jesus falou, nem ele, nem os pais. Essa enfermidade é para a glória de Deus. O texto deixa claro, pela boca de Deus, sem causa. Sem causa. Lamentações 3, 21, vai falar para mim e para você, em meio à crise, irmãos, a gente precisa trazer à memória o que traz esperança. O profeta, no livro de Lamentações, irmãos, já parou para pensar que tem um livro de lamentações na Bíblia? Hã? Um livro de lamentações e a gente não quer chorar, cara. Jesus chorou. Tem um livro chamado Lamentações e a gente acha que não vai passar por dias de choro. Hã? Lamentações. Só que no livro de Lamentações nós encontramos um dos maiores consolos que a Bíblia fala, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, Lamentações 3, 21. Traz à memória aquilo que o quê? Gera esperança. Num dia de lamento, irmãos, o que você vai fazer? Lembra do que Deus prometeu, irmão. Lembra do que Deus falou para você. Lembra das promessas de Deus. Lembra das profecias de Deus ao seu respeito. Lembra do que Deus já fez, das curas do passado, dos milagres do passado, da intervenção sobrenatural do passado. Ei, traz à memória aquilo que gera esperança em meio aos dias de lamento. Jesus falou, irmãos. João 16, 33. Abre aqui para nós. João 16, 33. João, Evangelho de João. 16, 33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Rapaz, oh meu Deus do céu. Deus vai falar uma coisa para que a gente tenha paz. Olha o que ele vai falar, irmão. No mundo tereis bonança. Conta recheada, deitado numa rede, tomando água de coco, no resort da Disney, porque eu venci o mundo. Olha o que Jesus está falando para a gente ter paz nele, irmãos. No mundo tereis o quê? Parece brincadeira, irmão, isso é paradoxal. Para gerar paz em nós, Jesus nos prepara que nós teremos crise. Nós não viveremos em crise, mas passaremos por crises. Aflições, irmãos. O que são aflições? Fala para mim. Aflição, irmão, é dia de frustração. A aflição é quando você tem decepções, quebra de aliança. A aflição, irmãos, é quando você tem uma surpresa terrível, não desejada, de alguém que você amava e te decepciona. A aflição é quando você faz um plano e o plano não dá certo. A aflição é quando você está passando por uma crise conjugal. A aflição, irmãos, pode ser de várias naturezas, trazendo decepção, angústia, choro, insônia, pressão de fora, pressão do lado, pressão de dentro. Você está em aflição e Jesus nunca mentiu para nós, irmãos. Jesus falou: no mundo tereis crise, mas tende bom ânimo. Como é que tem bom ânimo, cara, em meio à crise? Fala para mim. Porque ele fala: eu venci o mundo, ou seja, vocês vão vencer também. A paz não é a ausência de crise, a paz é porque ele já venceu.
E porque Ele já venceu, a minha vitória está garantida. A minha vitória não é no meu braço, a minha vitória não é porque eu tenho um recurso suficiente, a minha vitória não é porque eu tenho o escape necessário sempre, a minha vitória não é porque eu estou blindado sempre, a minha vitória não é porque eu estou dentro de uma proteção intocável, inabalável, não, a minha vitória é garantida no final porque Ele já venceu. A minha paz, irmãos, não é a ausência de crise, a minha paz é saber lutar a guerra do momento. A minha paz é em Cristo e saber passar pela crise momentânea, temporária, por essa fase. Tem bom ânimo. Não é falsidade, irmão. Ei, não é falsidade. Não é fazer de conta que não está doendo. Não é fazer de conta que não está angustiado. Não é fazer de conta que está dormindo bem. Não, é mesmo em meio à crise. Tenha bom ânimo. Não se entrega. Não desiste, cara. Não para de lutar. Tem uma música da Ludmilla Feber que ela fala: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, profetiza sem parar, libera a palavra, nunca pare de lutar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de. Em tempos de guerra, profetiza sem parar, libera a palavra, nunca pare de lutar. Irmãos, o que sai da minha e da sua boca em dias de crise é determinante. Jó, ele percebeu. Jó aprendeu uma lição que nós precisamos aprender. Deixa eu te falar uma coisa, o conceito de Deus sobre Jó não mudou, mas o conceito de Jó sobre ele mesmo, eu tenho certeza que mudou. Ele entendeu quando chegou em Jó capítulo 42 que ele era um cara diferente. Ele estava transformado. Ele era mais crente, cara. Em Jó 42 ele percebeu que mesmo ele sendo íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Em dias de crise ele tinha falado besteira. Quem nunca falou besteira em dias de crise aí? Deixa eu ver. Se você levantar a mão, eu vou pedir para você fazer um curso intensivo para mim e para mais algumas pessoas, ainda esse ano, por favor. Quem nunca falou idiotice, besteira em meio à crise, coisa que você se arrependeu? Pelo amor de Deus, que eu fui falar isso, meu irmão? Jó falou besteira, mano. Vamos para Jó 42? Jó 42 é maravilhoso. Olha o que fala a partir do versículo 1 de Jó 42. Oh, meu Deus, me ajuda. Jó 42, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Meu Deus, que declaração de fé. Isso aqui é o conceito de Jó sobre Deus. Olha aqui. Bem sei que tudo e que nenhum dos teus planos pode ser. Meu Deus, era para você dar um glória, um aleluia. É para, como diz o profeta Vitor Hugo, eu não sei por que você está sentado ainda. Eu não sei por que você não levantou na sua cadeira e deu, meu Deus, obrigado. Por conta desse versículo, irmão, nós não morremos. Por conta desse versículo, vale a pena lutar. Por conta desse versículo, vale a pena resistir. Por conta desse versículo, nós temos esperança. Por conta desse versículo, eu posso confiar, eu posso descansar no poder de Deus, na soberania do Senhor, na fidelidade do Senhor. Ah, meu Deus, irmãos, ei!
Quem é Deus para nós em meio às nossas piores crises? Ele é o Todo-Poderoso, para quem não há impossíveis, e nenhum dos seus planos para a minha vida, nenhum dos seus planos para a sua vida, nenhum dos planos de Deus para a sua família, nenhum dos planos de Deus para a sua história, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu chamado, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Eu não sei você, cara, mas esse é o Deus que eu sirvo. É nesse Deus que eu me agarro. É a Ele que eu confio toda a minha vida. Nenhum dos seus planos, Senhor, pode ser frustrado. Isso não quer dizer que eu não passo por crise. Mas como Jó, o meu conceito sobre Deus está bem estabelecido. Eu sei a quem eu sirvo, cara. Agora olha o que diz o verso 30, olha 3, fica comigo. Quem é aquele, como disseste, que sem... Ele está falando dele agora, certo? Verso 2 ele falou de Deus. Agora o verso 3, Jó está falando dele. Preste atenção. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei, está na primeira pessoa. Falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não... Olha o que Jó está falando. O Senhor é poderoso, não há impossíveis para ti, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, mas eu falei besteira. Jó está se humilhando, cara, diante de Deus. Jó está dizendo o seguinte: eu falei do que eu não entendia, eu falei do que eu não compreendia. Sabe por quê, irmão? Porque no meio da crise a gente não enxerga depois da curva. A gente só está vendo a crise aqui, ó. Você não está vendo amanhã, você não está vendo depois da curva, semana que vem. A gente fala só diante de uma visão muito limitada, irmãos. E Jó está se humilhando e se arrependendo diante de Deus, falando: ei Deus, eu falei besteira, cara, me perdoa. Eu falei porque eu não compreendia. São coisas maravilhosas. A tua vontade, os teus planos, o teu querer é tão grande, a minha mente não consegue compreender. Como é que em meio a essa crise o Senhor vai trazer a cura? Como em meio a esse caos o Senhor vai botar em ordem? Como em meio a essa situação o Senhor vai trazer o escape, o livramento, a restauração, o milagre? A minha mente, a sua mente, sabe? A minha mente, irmão, só vê o seguinte: eu acho que não dá. Eu não vejo saída, mano. Eu não vejo nem a luz do fim do túnel. Eu não sei o que Deus vai fazer, porque eu não vejo a lógica, a matemática não explica, a ciência não comprova. Meu Deus, eu não sei, eu não consigo ver Deus. E como a gente é limitado, como a gente é impotente, como a gente é tão pequeno, cara. A gente fala de acordo com as nossas limitações, a gente fala idiotice, a gente fala besteira. Hoje é uma boa noite para a gente pedir perdão para Deus pelas besteiras que a gente falou. É por isso que tem gente que desiste de casamento, irmão, porque não enxerga depois da curva. É por isso que tem muita gente que desiste de filho. É por isso que tem muita gente que desiste de chamado. É por isso que tem muita gente que desiste da fé, porque fala só de acordo com o que enxerga. E a nossa visão, irmão, a gente enxerga meio palmo assim na nossa frente, ó. Meio palmo só. Depois dali já está meio fosco, neblinado, obscuro. Mas a Deus conhece o fim desde o começo. Meu Deus, às vezes a gente está bem pertinho de fazer a curva, e Deus está dizendo: só mais uns dias, meu filho, aguenta aí. E você está lá dizendo: eu vou morrer. E Deus está falando: aguenta, meu filho, só mais uma semana. E daí você está falando: eu vou jogar o balde, eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha. Hoje eu vou morrer, hoje eu vou me matar, hoje eu vou desistir de tudo, hoje eu vou embora. E Deus está falando: meu filho, aguenta só mais um mês, você vai ver o milagre que eu vou fazer. Ei! O Deus que transformou a cruz em ressurreição é o Deus que vai transformar a sua crise no seu maior testemunho. Eu vou falar de novo, só para quem crê vai pegar. O Deus que transformou a maior crise da história da humanidade se chama Cruz do Calvário, onde o próprio Deus em carne morre a pior morte da história, sofre a maior rejeição, maior humilhação, maior dor, e vai como ovelha muda. Isaías 53:7 diz: como cordeiro ele vai ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores ele se entrega.
Imagina Jesus. Ele vai, irmão, ó, bem caladinho, cara. Eu posso dar um conselho para mim, para você? Fica calado que é melhor, meu filho. Porque no meio da crise, às vezes é melhor calar do que falar besteira. Entendeu? No meio da crise, ei, é melhor a gente calar, porque se a gente abrir a boca, a gente vai falar coisa que vai se arrepender. É por isso que Jesus foi como ovelha muda. Jesus, ele foi passar pelos piores dias de crise da história da humanidade como ovelha muda. Eu e você precisamos aprender a calar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, cara. Salmo 23 vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque bondade e fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Fruto na vide, fruto na oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos, 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 ainda, ei, Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. aguenta aí, segura. Ó, Salmo 126 vai dizer: aqueles que saem andando e chorando e semeando. Hã? Não é assim? Quem sai andando e fazendo o quê? Está fazendo o quê, irmão, quando está chorando? Está fazendo o quê? Por que você quer parar de semear em dia de crise? Tem gente que quer ficar deitado, tem gente que quer desistir de tudo. Deus está falando: semeia chorando, meu filho. Não para de fazer enquanto você está chorando. Não estou sentindo vontade, não estou me sentindo bem, não estou crendo, não estou vendo, não estou sentindo. Ei, não interessa, semeia, porque a lei da semeadura vai acontecer com choro ou sem choro, com dor ou sem dor, com insônia ou sem insônia. Ei, se você plantar chorando, a Bíblia garante que você vai voltar, Valdir, com alegria, colhendo os seus peixes. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
Eu chamei os homens aqui na frente, mas agora eu vou fazer o seguinte: você que é homem, vai pegar a sua mulher e vai arrastar para frente, e vai dizer o seguinte: eu não largo nem a pau. Se você não está com sua família, abre a foto do celular, faz qualquer coisa, vem com a sua família para cá, e você vai dizer: nós vamos passar por essa crise e nós vamos vencer. Vamos lá, arrasta, arrasta a família, vem, 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 vem. Família, 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 vamos, vamos, vamos. Um ato de fé. Isso, vem, vem, vem. Vem, 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 pode vir. Arrasta ele lá. Ó, Josiel, pega ele lá, vai pegar. Vem, 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 vem. Isso, ainda, 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 ainda. Ela vem pela manhã. Batera, batera, vamos, vamos. Eu creio. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda que a figueira não haja. Isso, isso. Eu ainda nunca vamos desistir. Todavia me alegrarei. Isso, vamos de novo. Vamos de novo, é um brado, vamos lá, dá um brado. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Última vez, vamos, forte, 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 forte. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe como é que acaba o livro de Jó? Sabe como é que acaba a história de Jó? Deus restitui para ele em dobro. Deus restitui em dobro. Sabe qual a declaração de Jó? Ele não fala mais besteira. Ele não duvida mais da bondade de Deus. Ele não blasfema, ele não murmura. Sabe o que ele diz? O que eu e você vamos falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar, de contigo andar. Ei! Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Se deserto vai chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Oh meu Deus, eu quero fazer uma oração agora por você. Deus está cuidando de você, querido. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Ah, não é uma estratégia, não é uma estratégia de marketing. Não, adorar a Deus em meio à crise, adorar ao Senhor nos dias de deserto, é questão de vida ou morte. Ah, nós cremos, Jesus, que esse deserto vai passar. A nossa vida não é uma crise, ainda que nós passemos por ela. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada jovem, cada pai de família. Ah, meu Deus, o Senhor vai visitar cada um deles nessa noite. Eles vão terminar 2024 ainda declarando: eu creio que não há nada impossível para o meu Deus.
Adore, querido. Adore, 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 adore. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder Declare, vamos. te louvar em minhas tentações. Mas que estratégia, posso não ver o amanhã, mas sei dizer que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, aleluia. Coloca sua mão no seu coração onde você está agora. Fica no seu lugar aí, não sai não para distrair. Só fecha os olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada um dos meus irmãos saia daqui nessa noite renovado. Saia daqui hoje à noite mesmo, Senhor, com injeção de fé, de ânimo, de convicção ao Deus a quem eles servem. É o Deus da palavra, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e nunca vai mudar, o Deus que vence batalhas, generais de guerra, não perde nenhuma batalha, o Deus do impossível. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Senhor, para nenhum dos meus irmãos. Que eles saiam daqui hoje à noite fortalecidos, reanimados, encorajados, avivados, fervorosos, em nome de Jesus. E você que está aqui hoje à noite, eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, assim como o Senhor venceu a cruz e ressuscitou, eu também quero vencer. Eu quero esse milagre na minha vida. Eu reconheço, Jesus, que sem Ti eu não posso, sem Ti eu não tenho a mínima condição. Eu reconheço que você morreu na cruz e ressuscitou para que os meus pecados fossem perdoados e eu pudesse viver a vida de vitória que Jesus tem para mim. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração. Com a minha boca eu confesso que só Jesus é o Senhor da minha vida. E você que estava desviado, você pode orar comigo assim também. Senhor Jesus, eu volto para Ti hoje à noite. Eu paro de tentar vencer as minhas lutas sozinho, e eu volto para a casa do Pai hoje à noite. Eu me arrependo e eu volto para Ti. No 3, se você fez oração de entregar a sua vida pela primeira vez, ou se você quer voltar para Jesus, eu vou contar de 1 até 3. E não é para mim, não é para a Lagoinha, não é para o pastor André, é entre você e Jesus. Eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder. E você que está em casa também, você pode fazer essa oração, entregar sua vida ou voltar para Jesus agora. Eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Levanta a sua mão. Uma pessoa aqui, amém. Outra pessoa ali, amém. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Outra pessoa ali, outra pessoa aqui. Vamos lá. Vem aqui na frente, vem cá, vem cá. Vem aqui, vem cá. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Aleluia. Seu nome Vem cá, vem cá, vem cá. Jeová Jireh, irás proteger. Aleluia. 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 Deus é fiel. Olha aqui para mim, vocês. Deixa eu falar. Olha aqui para mim, olha aqui. Deixa eu falar aqui para você. Olha para mim aqui, meu querido. Jesus ama tanto vocês. Jesus tem um plano extraordinário para a sua vida, minha filha. Ele tem uma história. Ah, se você pudesse ver, se você pudesse imaginar. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida, cara. E Ele tem tanta convicção que isso é extraordinário, que Ele morreu para que você pudesse viver essa história. A história de vitória, a história de superação, a história de família.
história de eu vou para cima, eu não vou desistir. Deus tem algo poderoso para a sua casa ainda. E eu vou contar de 1 até 3. E vocês vão olhar para lá e vão ver pessoas de carne e osso, igual a você. Nós somos todos seres humanos, mano. Mas pessoas que decidem andar com Jesus. E não precisam andar sozinho. Nós temos aqui pessoas, amigos, famílias para andar com vocês. Nós vamos celebrar a vida de vocês no 3. Vocês olham para lá e nós vamos celebrar a vida de vocês. Pode ser? Vamos lá, music, me ajuda aí. 1, 2, 3. Bem-vindo ao novo. Aleluia. Você que está em casa, coloca a hashtag Eu Decido por Jesus. E venha viver algo novo de Deus na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Meu Deus. Deus é maravilhoso. Eu tô sabendo. Vale a pena orar, irmão. Vale a pena dobrar o joelho pela nossa família. Ei, Deus ama demais a sua vida. Que você tenha uma semana extraordinária. Que você tenha uma semana de vitórias, de conquista, de superação. Que você saiba e tenha convicção quem é o Deus que você serve. É o Deus impossível. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado para a sua vida. Satanás quiser se levantar, ele só vai se levantar para cair na minha, na sua vida. Amém?